Voltando então, galera, vamos lá. Então, esse segundo exercício aqui, ele pede o quê? Ele pede para a gente encontrar esses 4 meses. A gente sabe que são 4 meses, mas eu quero que vocês demonstrem como a gente chega nesses 4 meses. Aí dá até para fazer uma revisãozinha aí do que foi visto lá nos juros compostos, lá dos exercícios, das listas anteriores, não é? Então vamos lá. Esperar o pessoal entrar. Então quem entrou já pode ir fazendo esse segundo exercício, na verdade demonstrando, né? Porque a gente já sabe a resposta. Então agora vocês viram o primeiro exercício, a gente utilizou duas formas de se fazer o exercício, uma forma mais longa e uma forma mais curta. Esse segundo aqui vocês já podem ir direto pro atalho aí, para a forma mais curta, tá? Lembrando que todas essas fórmulas aí que a gente viu, elas são variações do mesmo tema, né? Vocês viram as notas, eu postei ontem. Para os alunos que não conseguiram fazer a atividade, a última atividade, eu postei uma atividade substitutiva para ser entregue até quarta-feira. Está lá no Google Sala de Aula. Tá, então, alguns alunos ficaram com uma nota muito baixa, por quê? Porque provavelmente ficaram devendo essa atividade ou outra atividade, tá? Então, essa atividade substitutiva ela é para esses alunos que não fizeram a atividade do dia 16, que foi lá no Google Forms. Eu postei o Francisco lá no Google Sala de Aula, tá? Atividade substitutiva, se você já fez a prova, se você já fez a atividade de 16, não há necessidade, tá? Eu já postei as notas no sistema. Vamos lá então, só demonstrar esse segundo exercício, pessoal. Vocês acham que é necessário? Vocês já fizeram? Tá tranquilo? Senão a gente vai para frente, tá? Se vocês quiserem que a gente demonstra.
Ótimo, legal. Então vamos fazer junto, tá? Mas vocês já tentaram? Vocês já tentaram fazer? Vamos lá então. Então a gente vai usar a forma mais rapidinha, como a gente fez aqui no exercício anterior, tá? Deixa eu mudar o enquadramento aqui. Vamos lá. Espero que esteja centralizado aí. Se não tiver, vocês me avisam, tá? Muito bem. Então, o que que nós temos ali? É o mesmo exercício, só que agora a nossa incógnita é o período, tá? Então, a gente tem duas formas de se fazer isso. Que seria ou a forma mais rápida, né? O valor atual igual ao valor nominal vezes 1 menos i elevado a n. Eu gosto de fazer dos dois, tá? Quanto mais a gente faz, mais a gente treina. Então vamos lá, vamos fazer por esse segundo aqui. Então nós temos 16.290 vírgula 13 igual valor nominal, o valor do título, vezes 1 menos a taxa, 5%, 0,05 elevado a n, tá? É a mesma coisa, é só fazer as simplificações para a gente tentar isolar esse n aqui. Então a gente vai ter 16.290, estou fazendo passo a passo, tá? 20.000 igual 1 menos 0,05 é 0,95. 0,95 elevado a n. Então a gente teria aqui a mesma coisa ali que a gente já viu, né? 0, esse dividido por esse, 0,8145 igual a 0,95 elevado a n. Como n é a nossa incógnita, ele é expoente, a gente tem que tirar ele daqui para a gente conseguir resolver essa equação, tá? Então a gente vai utilizar o logaritmo, tá bom? Então aplicar logaritmo dos dois lados, tá? Então ficamos assim, logaritmo 0,8145 igual a logaritmo de 0,95 elevado a n. E aí a gente vai utilizar a propriedade, se vocês se lembram, né? A propriedade do logaritmo, quando ele é o logaritmo de um número elevado a um expoente, a gente pode transferir esse expoente aqui para o começo da expressão, tá? Então ficamos com logaritmo de 0,8145 igual a n vezes, aí mantém, né? Log de 0,95. Portanto, n, número de períodos, igual
log 0,8145 sobre log de 0,95. E aí é só fazer as contas. Ponto 8145, enter, logaritmo, ponto 95, logaritmo, divide 4 meses, CQD. Tranquilo, não é? Ah, tá. CQD é como quis demonstrar. É uma expressão em latim, mas é normal quando você está resolvendo um exercício como esse, né, que é basicamente demonstração. A gente finaliza com o CQD, mas não é obrigatório não, tá? É só é uma formalidade, basicamente. Ótimo. Pessoal, então vamos lá, vamos fazer alguns exercícios agora e hoje a gente encerra o capítulo de desconto, tá? E aí na próxima aula a gente eu vou ainda analisar o programa, se a gente está adiantado ou não, mas a gente já vai começar a sistemas de parcelamento, de pagamento, de amortização, que aí a gente vai demorar algumas aulas a mais, tá? Então vamos lembrar aqui basicamente, antes de partir para a mão na massa, a principal diferença aqui entre desconto simples e desconto composto é que o simples, obviamente, se utiliza da capitalização simples, né, juros simples, e o composto, como o próprio nome diz, é a capitalização composta, de juros sobre juros. Outra coisa interessante para a gente lembrar é que a aplicabilidade do desconto comercial, ele também é função do prazo da operação, tá? Então, para prazos mais curtos, você pode utilizar tanto o desconto simples quanto o desconto composto. O que não acontece em prazos mais longos, como nós demonstramos lá no começo da aula. Tá? Então, isso é muito importante ter em mente. Prazos mais longos devem ser obrigatoriamente descontados em regime de descontos compostos. Tá bom? Lembrando sempre daquele exemplo extremo que nós demos, e está aí no material de vocês, o exemplo no slide 3 ou 4, né? Eram 5 anos, a operação era uma antecipação de 5 anos, que se você fizesse pelo desconto simples, você teria um valor de desconto maior do que o valor nominal, né? Vocês estão lembrados? Então, nesses casos, a gente tem que usar obrigatoriamente o desconto composto, tá bom? Muito bem. Espero que vocês tenham anotado tudo isso. E aí eu já tinha passado para vocês, na semana retrasada, se eu não me engano, uma série de listas, né? Tinha a lista... Umas 3 listas eu acho que eu passei para vocês. Inclusive tinha a lista para essa aula, que era sobre descontos compostos, tá? E no material que vocês têm aí, tem uma série de exemplos
de exercícios resolvidos, tá? Então, vocês têm que dar uma olhadinha aí para estudar o material que está bem completo e com uma série de exemplos, além desses que a gente vai fazendo, que eu vou passando a foto para vocês da resolução e assim por diante. Eu estou pulando lá para a seção de exercícios. Olha lá. Então, esses exercícios que eu coloquei lá no último slide, vocês estão acompanhando aí o material de vocês? Eles fazem parte da lista, se eu não me engano, a lista 6, tá? Que eu também já enviei para vocês há algumas semanas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha lá. Então, na lista tem 6 exercícios. Eu coloquei esses 4 primeiros aqui para a gente trabalhar hoje na sala de aula. Então tem... quanto tempo vocês conseguem fazer esse exercício? Aí vocês fazem, aí a gente volta para resolver e para esclarecer eventuais dúvidas. Agora são 15 para as 9. Até 9h15 eu acho que dá, né, pessoal? Ok. Legal. Então a ideia sempre, né, vocês já estão cansados de saber, mas é isso, né, a gente manter a aula o mais perto do normal possível. Então a gente já atuava assim, né, no presencial, a gente passava basicamente o conteúdo na primeira parte e depois era trabalho, né, mão na massa. Então eu vou dar um break aqui, eu estou online, então qualquer dúvida eu retiro, eu esclareço pelo WhatsApp. E aí às 9h15 eu volto para a gente resolver os exercícios. Mas eu continuo aqui online para esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? Então, às 21h45 a resolução. Eu acho que não vai ter problema, né? Que vocês vão acertar tudo, porque vocês estão dominando a matéria. Tá bom? Então, até 9h15. Lembrando, sendo repetitivo, me desculpa ser chato, continuo aqui online para esclarecer as dúvidas, tá? Exatamente como se fosse no presencial. Até mais.